Olá, tudo bem? A palavra de Deus diz assim, Amós 8, verso 11. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Como esse dia ainda não chegou, vamos continuar ouvindo as palavras do Senhor. Vamos orar? Grande Deus, nosso Pai, nos abençoe e estudar a Tua palavra, nos dê sabedoria, livra-nos do mal, em nome de Jesus. Amém. Em nosso estudo do livro de Êxodo, hoje vamos falar sobre a travessia do Mar Vermelho. Naquela noite, ao celebrar a Páscoa, eles já estavam prontos para sair. Deus, com mão forte, libertou o seu povo através de Moisés e Arão. Isso já havia sido revelado a Abraão. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Um Deus que está ouvindo as orações de seus filhos lá na escravidão, mas que ao mesmo tempo está concedendo um tempo de misericórdia aos amorreus, aos moradores de Canaã. Um Deus que vê todas as coisas. José também sabia do êxodo. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos, que ele pediu para levarem para a terra prometida. Então, naquela mesma noite, Faraó chamou Moisés e Arão e disse: levantai-vos, ide, servi ao Senhor, como tendes dito. Os egípcios apertavam com o povo, apressando-se em lançá-los fora da terra, pois diziam: todos morreremos. Depois de 10 pragas, os egípcios estavam aflitos, não viam a hora daquele povo sair dali. A morte dos primogênitos foi a gota d'água. Eles queriam eles distantes dali antes de deixar essa terra. O povo, por instrução de Moisés, exigiu uma recompensa pelo seu trabalho que não fora pago. E os egípcios estavam por demais desejosos de se livrarem da presença deles, para que lhe recusassem. Os cativos saíram carregados dos despojos de seus opressores. Então, saíram de mãos cheias. Os egípcios deram o que eles pediram, e aquilo significava o pagamento de um trabalho que não foi pago anteriormente. Assim, partiram os filhos de Israel de Ramessés para Sucote, cerca de 600 mil a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Subiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado, muitíssimos animais. Nesta multidão de muita gente, havia não somente os que eram movidos pela fé no Deus de Israel, mas também um número muito maior dos que desejavam somente escapar das pragas, ou que seguiam o andar das multidões em movimento, meramente levados pela agitação e curiosidade. Essa esse grupo, né, que foi com eles, foi sempre um estorvo e cilada para Israel. Historiadores chegam ao número de 2 milhões de pessoas. Muita gente, muita gente. Tendo o faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, pôs que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e torne ao Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do mar Vermelho. Então, eles saíram de Ramessés, foram a Sucote, descem a uma outra cidade e devem atravessar o Mar Vermelho e ir ainda mais ao sul até o Monte Sinai, em vez de ir num caminho mais reto pela terra dos filisteus. Deus tem um plano e nesse plano há misericórdia. Se encontra aqui os filisteus, podem desanimar, mas com o passar do tempo, eles vão subir ao norte e vão chegar a Cades Barneia. Essa é a cidade de onde foram enviados os 12 espias. Infelizmente, a maioria disse que não era possível.
e eles vão passar aqui 40 anos no deserto. O Senhor ia adiante deles. Durante o dia, uma coluna de nuvem para os guiar pelo caminho. Durante a noite, uma coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Disse o Senhor a Moisés: Consagra-me todo primogênito, todo que abre a madre de sua mãe entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais, é meu. A lembrança era que, no momento da saída, um substituto morreu no lugar do primogênito. Eles pertenciam ao Senhor. Quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, como te jurou a ti e a teus pais, quando a houver dado, apartarás para o Senhor todo que abrir a madre, e todo primogênito dos animais que tiveres. Os machos serão do Senhor, mas todo primogênito do homem entre teus filhos resgatarás. Se olharmos no livro de Números, ali existia até um valor que deveria ser pago em resgate aos primogênitos. Deus, na consagração dos primogênitos, lembrou: eles não morreram porque um substituto representando Cristo morreu. Mas Faraó veio então perseguir aquele povo. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo e disseram: Que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E aprontou Faraó o seu carro, tomou consigo o seu povo, tomou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito com capitães sobre todos eles. Faraó agora quer demonstrar que ele é poderoso e vai buscar aquele povo que saiu. Os hebreus estavam acampados ao lado do mar, cujas águas apresentavam uma barreira aparentemente intransponível diante deles, enquanto ao sul, uma áspera montanha lhes obstruía o avançamento. Deus os guiou para um beco sem saída aos olhos humanos, mar, montanha. E percebem que o exército egípcio está em sua direção. Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Os obstáculos que embaraçam o nosso progresso nunca desaparecerão diante de um espírito que se detém ou duvida. Aqueles que adiam a obediência, até que toda a sombra da incerteza desapareça, e não fique perigo algum de fracasso ou derrota, nunca, absolutamente, obedecerão. Devemos obedecer ao Senhor Criador em tempos bons e em tempos maus. Todos eles avançar pela fé na palavra de Deus. A grande lição ali ensinada é para todos os tempos. Frequentemente a vida cristã é assediada de perigos, e o dever parece difícil de cumprir-se. A imaginação desenha uma ruína iminente perante nós, e atrás, o cativeiro ou a morte. Contudo, a voz de Deus fala claramente: avante! Devemos obedecer a essa ordem, mesmo que nossos olhares não possam penetrar nas trevas. Avançar pela fé no assim diz o Senhor. Disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. A ordem era clara: Deus vai operar e eles vão passar em mar seco. Então, o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles, e entre o campo dos egípcios e o campo de Israel.
A nuvem era escurecida para aqueles, e para estes era, assim, iluminava, né, a noite. De maneira que em toda a noite, este e aqueles não puderam aproximar-se. Então, Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Deus, o Deus Criador, está se manifestando através de um forte vento, separa o mar e eles passam em terra seca. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavalarianos, até ao meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios. Emperrou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar ali. Então disseram os egípcios: Fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Então, os egípcios perceberam que algo sobrenatural, além do mar aberto, estava acontecendo. Eles estavam com problemas para avançar com os carros. Disse o Senhor a Moisés: Estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre seus carros, sobre seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de dentro levados a ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar, nem ainda um deles ficou. Deus livrou o seu povo. A vitória foi do Senhor. O faraó Tutmés III morreu ali, aquele que separou em duas partes o Mar Vermelho, porque a sua misericórdia dura para sempre. E por entre elas fez passar a Israel, porque a sua misericórdia dura para sempre. Mas precipitou no Mar Vermelho a Faraó e a seu exército, porque a sua misericórdia dura para sempre. Assim diz a palavra do Senhor. Por isso não temos uma múmia de Tutmés III. Por quê? Ele morreu no Mar Vermelho com os seus soldados. Então, Moisés e os filhos de Israel, entoou Moisés e os filhos de Israel esse cântico ao Senhor e disseram: Cantai ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu Pai, por isso o exaltarei. A alegria de Moisés, do povo, era gigantesca e eles cantavam em louvores a Deus. Vi como um mar de vidro mesclado de fogo. O Apocalipse, falando sobre a vitória dos salvos lá no tempo do fim, relembra aquele momento no Mar Vermelho, o mar de vidro mesclado de fogo. É como se fosse um segundo Mar Vermelho. É o momento de Deus libertar esse povo para a eternidade. E os vencedores da besta, da sua imagem e do seu número, do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as suas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Reidifim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam ali, pois se acampou Israel em frente ao
monte. Próxima semana, vamos ver o povo de Deus avançando em direção ao Monte Sinai. Que lição fica para nós hoje? Devemos orar a Deus para estarmos no grupo que passará pelo mar de vidro mesclado de fogo e relembrará, louvará a Deus com um cântico de Moisés, o cântico de Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus, Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Devemos obedecer em tempos bons e em tempos ruins, porque assim diz o Senhor. Vamos orar? Grande Deus, nós agradecemos por essa história de pessoas reais que nos motivam a continuar confiando no Senhor. Fortalece a nossa fé hoje e todos os dias de nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.